todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Né? Eu separei um outro versículo aqui. Deixa eu ver. Que está lá em Jeremias 23, versículo 24. Diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Né? O Senhor fazendo uma pergunta aqui. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Né? Isso não é possível. Né? Ser humano algum pode se esconder de Deus, porque todas as coisas, né? Não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glória a Deus. Aleluia. Um dia, todos nós vamos nos encontrar com Deus. Todas as nações serão reunidas diante dele, todos os povos, todos os moradores da terra. E Deus vai fazer uma separação. Eu costumo dizer que esta vida é uma preparação para a outra. Uma preparação para a outra. É uma preparação. Estamos aqui de passagem, como foi lido aqui, né, lá em Tiago. Né? O versículo que leu aqui, qual é a mensagem que quer nos passar? Eu entendo dessa forma, a mensagem que aquele texto quer passar. Que hoje nós estamos aqui. E amanhã? Amanhã nós não sabemos. O amanhã pertence a Deus. Então, todos os dias da nossa vida, nós precisamos, né, viver de modo que agrada a Cristo, o nosso Senhor. Sabemos que Cristo é a causa da nossa salvação. Pois Ele mesmo disse, Ele disse dessa forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho. É só através de Cristo que nós seremos salvos. Então, se temos o desejo, eu creio que todo mundo, se nós sairmos aí na rua perguntando, para onde que você quer ir? Você quer ir para o céu ou para o inferno? Obviamente, todos vão responder que querem o céu. Que querem o céu. Né? Mas Jesus disse, né, que quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Todos que querem seguir a Cristo precisa renunciar. Amém. Precisa abrir mão. Mas abrir mão de quê? De tudo aquilo que não agrada a Deus. Precisamos crer em toda a palavra, né? Saber que lá dos céus Deus está nos vendo, como o texto que eu tomei como ponto de partida aqui. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia nós vamos ter que tratar com Deus. Prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo através deste corpo. E será que será que as nossas obras, elas estão sendo perfeitas diante de Deus? É
para nós meditarmos nesta noite. Porque eu quero muito obedecer todo o conselho de Deus. E eu creio que todos aqui também querem. Né? E todas essas pessoas que dizem que querem ir para o céu, eu creio que elas sabem que só através de Cristo poderão ser salvas. Só que muitos não querem renunciar. Não querem renunciar às coisas desse mundo. Mas sabemos, a palavra de Deus nos revela, que a amizade com o mundo constitui-se em inimizade com Deus. E que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E que se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Aleluia. Esse é conhecido dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Quem nele crê não é condenado. E quem não crê? Quem não crê já está condenado. Porque Deus deu o seu Filho ao mundo, porque todo mundo estava condenado. Todo ser humano se achava em pecado, em desobediência. Então Cristo veio a esse mundo e morreu naquela cruz para nos salvar, para nos dar direito, né, um dia a entrarmos na cidade pelas portas. Né? E como será possível entrar na cidade pelas portas? Só se eu lavar as minhas vestes. Veste significa caráter. Se eu lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Diz isso em Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Louvado seja Pelas Deus. portas. Um versículo que eu gosto muito de citar se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 75, que mostra a maneira que temos que viver todos os dias da nossa vida, que é em santidade. Em santidade. E a palavra de Deus nos revela em Hebreus, se eu não estou enganado, no capítulo 12, né? Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Essa é uma mensagem que deve ser pregada com muita urgência nos nossos dias que nós estamos vivendo. Porque os dias que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos. Né? Tem surgido muitos falsos profetas, né? Pregando, né, a mensagem que o povo quer ouvir. Né? Mas todo pregador que prega a mensagem para agradar a homens, ele não é servo de Jesus Cristo. Ele não é servo de Cristo. Paulo revela isso, né, se eu não estou enganado, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Procuro eu agradar a homens? De maneira nenhuma. Outrora eu agradava a homens, mas agora eu agrado a Cristo. Agora, para mim, importa é agradar a Cristo. Se eu estiver agradando a homens, não serei servo de Jesus Cristo. Não serei servo de Jesus Cristo. Querido,
a palavra de Deus foi escrita por homens, movido pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava na vida daqueles homens, ele está sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se verdadeiramente amamos a Deus, Glória a Deus. se seguirmos as pisadas de Cristo, nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Porque o Senhor disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Glória a Deus. Obrigado. Eu enviarei o Consolador. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala em nossos corações. Quando nós, começamos a pesquisar na palavra de Deus, ele começa a nos dar o entendimento. Nos dar o entendimento. Muitas pessoas estão sendo enganadas por falta de interesse. Porque, às vezes, tem Bíblia em casa, mas não leem. E só leem aos cultos. E quando chega nos cultos, as pregações são voltadas às coisas materiais. Às coisas concernentes a este mundo. Estamos caminhando para o fim de todas as coisas. E a mensagem que precisamos pregar, nós que pregamos a palavra de Deus, é sempre alertar. Amém. Alertar. Porque será muito triste, que alguém agora, na reta final, se desvie do caminho. Se desvie do caminho, querido. Porque se nós nos desviarmos, nós não seremos salvos. Se nós abrirmos mãos, a palavra de Deus diz, ai daquele servo que disser no teu coração, o meu Senhor tarde virá. Tem pessoas que não anseiam pela vinda de Jesus Cristo. Estão achando que está tudo muito bom, da maneira que está. E nós vemos que verdadeiramente a palavra de Deus tem toda a razão quando diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno, meu irmão. Tudo que nós vemos que está acontecendo no mundo aí, toda essa violência, o amor se esfriando, Verdade. e as pessoas acham que está tudo bem, que está tudo bom. Mas o Senhor tem preparado para nós, querido, um lugar onde não vai haver sofrimento, onde não haverá dor. Mas neste lugar nós estaremos sempre com o nosso Senhor, adorando a Ele, por toda a eternidade. Aleluia. Por toda a eternidade. Glória a Deus. Mas é muito importante que todos nós venhamos nos atentarmos para a palavra de Deus. Não sejamos somente ouvintes, mas sejamos também leitores da palavra de Deus. Aleluia. Leitores da palavra de Deus. Porque a última geração, que somos nós com certeza, será marcada pelo aumento de falsos profetas, que sempre houve, mas na nossa geração, será pior. Será muito pior. E se nós não nos interessarmos pela palavra de Deus, com certeza, seremos destruídos. Pois a palavra de Deus assim nos revela que a falta de conhecimento leva à destruição. Como eu posso viver nesse mundo? E fazer a vontade de Deus.
e seguir as pisadas de Jesus Cristo, se eu não estiver com a Bíblia, né? Porque a palavra de Deus, ela é a luz que clareia os nossos caminhos. Como que eu vou? Que pisada de Cristo que eu vou ver? Eu não vou ver pisada alguma para me seguir. Eu não vou ver caminho algum. Eu irei me perder. Vamos nos perder se nós não observarmos a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Se esforce para obedecer. Ah, irmão, mas eu sei que nós estamos na graça. Tudo bem, eu concordo. Nós estamos na graça. Mas isso não significa... Tem uma passagem do apóstolo Paulo que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como poderemos viver ainda nele? Como poderemos viver ainda nele? Ah, eu estou na graça, né? Então eu posso viver de qualquer maneira. Porque Paulo, ele foi interpretado, né? Ele teve um verso na palavra de Deus que ele foi interpretado errado. Porque tem um verso na palavra de Deus que diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo foi interpretado de uma maneira errada. Aí ele escreveu logo após esse versículo, que eu citei aqui agora. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante então? De forma nenhuma. Se nós estamos mortos para o pecado, como poderemos viver ainda nele? Estamos mortos para o pecado. Nós nascemos de novo. Somos uma nova criatura. E o nosso viver tem que ser Cristo. O nosso viver é Cristo. Porque já estamos crucificados para o mundo. Amém. O apóstolo Paulo disse, já estou crucificado. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em Glória a mim. Deus. Amém. Cristo vive em mim. O hino que nós louvamos aqui, reina sobre mim. Reina sobre mim. Cristo precisa reinar sobre nós. E eu tenho certeza que Cristo não salvará homem algum que ele não possa governar. Precisamos, querido, nos atentarmos para a palavra. Foi o versículo que eu usei, né? Que eu tomei como ponto de partida. Eu citei outros versículos ali na igreja, ali onde eu estive sábado retrasado, que está lá em Hebreus, no capítulo 2, né? Que diz, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em momento algum nos desviemos dela. Eu preciso me atentar, né, para tudo aquilo que eu tenho ouvido através da palavra. Me atentar com diligência, com cuidado, com muito cuidado. Com muito cuidado. Com o propósito de não nos desviarmos. De não nos desviarmos dos ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos de Cristo, para nós, querido, são mandamentos. Se nós não vermos dessa forma, então Jesus Cristo não é o nosso Senhor.
Ele não é o nosso rei. E ele não reina sobre nós. Precisamos olhar os ensinamentos de Jesus Cristo como mandamentos. Amém, Jesus. Devemos obediência a Cristo. Né? Lembra daquela mulher pega no ato do adultério? Né? O que o Senhor disse para aquela mulher? Aquela mulher ia ser apedrejada. Né? E perguntaram a Jesus. Né? A lei de Moisés, né, manda apedrejar. E o Senhor, o que diz? Testando a Jesus. E Jesus disse: quem não tem pecado dentre vós, que atire a primeira pedra. Todos se retiraram. Todos. Né? Ninguém atirou pedra alguma naquela mulher, porque todos tinham pecados. Então, Jesus disse para aquela mulher: cadê os seus acusadores? E ela olha, não vê ninguém. Aí Jesus disse para ela: nem eu te condeno, filha. Vai e não peques mais. Glória a Deus. E não peques mais. Viva a sua vida em obediência e em temor. Amém. E em temor. Eu gosto muito de citar aquele salmo, né? Onde o salmista diz desta forma: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso é o que todos nós precisamos fazer. Esconder a palavra de Deus no nosso coração, com o propósito de não pecarmos. De não pecarmos. Mas vivermos em santidade perante o Senhor Jesus Cristo. Eu separei alguns versículos aqui, eu gostaria de ler. Foi até um versículo que hoje, quando o irmão Júlio trouxe a gente até Itaboraí, eu falei para ele, irmão Júlio, você já leu lá em Provérbios, no capítulo 1, a partir do capítulo 1 ali, no capítulo 1, a partir do versículo 23? Aí eu peguei e mostrei para ele. Aí ele falou, depois ele vai dar uma analisada melhor, mas que é uma palavra, é uma advertência. Quer ver? Só não precisa nem abrir. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 23, olha só o que diz. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei, e vós recusastes? Porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Dos seus próprios conselhos. É uma palavra muito dura aqui. Muito dura. E eu creio. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas que não dão atenção, que não dão crédito,
Aí Deus fala, vos farei saber as minhas palavras. Né? Convertei-vos pela minha repreensão. Aí vai. Farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusaste? Por que estendi a mão e não houve quem deste atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão? Aí o que o Senhor vai fazer? Quando essas pessoas, então, clamarem, não o acharão. Não o acharão. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Por quê? Porque rejeitaram o meu conselho. Rejeitaram a minha palavra. Aleluia. Tem misericórdia. Que nós não venhamos rejeitar a palavra de Deus, querido. Que nós venhamos ter fé. Que tudo que está escrito aqui, neste livro, é a palavra de Deus. Aleluia. A mais pura palavra de Deus. Né? E precisamos crer. E seremos bem-aventurados se crermos. Né? Não sejamos como Tomé. Pois Tomé só acreditou que Cristo tinha ressuscitado quando ele viu Cristo e quando ele tocou nas feridas de Cristo. Aí ele disse, Senhor, eu creio. Aí Jesus disse, porque você está me vendo, Tomé. Você creu. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Aleluia. Seremos bem-aventurados se nós nos atentarmos para todo o conselho de Deus, para toda a advertência. Né? Faz muito tempo que eu tirei a minha habilitação. Né? O irmão também, com certeza, deve ter bastante tempo. Né? Mas as placas amarelas, o que significa? Né? São placas de advertência que nos indicam o perigo que está diante de nós. Não é verdade? Não é isso? As placas com a borda vermelha são placas de regulamentação. Né? E as amarelas são de advertência que nos alerta do perigo que está diante de nós. Que nós venhamos, e da mesma forma a palavra de Deus, ela traz para nós advertências de coisas que estão à frente. E muitas profecias já se cumpriram. E muitas ainda irão se cumprir. E eu serei bem-aventurado se agora. Né? Da mesma forma, quando o motorista vê a placa de advertência, né? Aí está lá, curva acentuada à direita. Né? Aí o cara olha a placa, que nada, pista molhada, chovendo, aí o cara acelera. Que aquela placa ali está dizendo que tem curva? Que tem nada, e acelera. Né? Aí, depois daquela curva, um penhasco. E a pista molhada. Aí o que vai acontecer? Né? Quando ele vê que não vai dar para ele fazer a curva, primeira reação dele, vai pisar no freio. E quando pisar no freio, meu irmão, o carro vai sair da pista e ir para o abismo. Não tem outro lugar. Abismo. Da mesma forma a palavra de Deus. Se nós não nos atentarmos para a advertência da palavra de Deus, nós vamos nos perder no caminho. E não terá outro destino para a nossa alma, senão o abismo, senão as profundezas do inferno. Seremos bem-aventurados se nós crermos agora nas advertências que a palavra de Deus nos mostra. Seremos bem-aventurados.
o nosso nome, ele vai estar lá, escrito, bem aceso lá no livro da Glória a vida. Deus, aleluia. Bem aceso lá no livro da vida. Mas se nós recusarmos o conselho de Deus, ele será apagado. Porque somente os que vencerem não terão o seu nome riscado do livro da vida. E o Senhor Jesus Cristo confessará os nossos nomes diante do Pai e diante dos anjos. Mas aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, quando for reunido todos os povos, e quando houver a separação, e Cristo irá colocar as suas ovelhas à sua direita, e colocará os bodes à esquerda, e dirá para as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, porque o vosso nome está escrito aqui, no livro da vida. Aleluia. Entra no gozo do teu Pai. E dirá para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, para o fogo eterno. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, que é digna de toda a nossa aceitação. De toda a nossa aceitação. De maneira nenhuma, querido. Eu nunca fui de pregar sobre coisas materiais. E no início, né, eu me lembro que as minhas primeiras pregações, né, as pessoas gostavam. As pessoas gostavam, né? Irmão, isso aí, muito legal, isso mesmo. Pregar verdade, coisa boa. Mas, querido, os dias são maus. E as pessoas não querem mais ouvir a verdade. E isso não me assusta. Porque isso é revelado na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Isso está revelado na palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo de número 30. Se nós lermos lá, nós vamos ver que as pessoas não querem ouvir a palavra. E se nós analisarmos, querido, a palavra, toda a história, o que a palavra de Deus nos diz? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do